aí em Hebreus 12, 14. Eu peço para o pessoal da multimídia, por gentileza, fiquem atentos às referências que eu irei falar, para projetar, por favor. Irmãos, nessa manhã, eu quero falar de algo pertinente à vida da igreja, à vida das pessoas. Eu quero falar com vocês sobre uma visão bíblica, uma perspectiva bíblica sobre relacionamentos e conflitos. A Aline ouviu essa mensagem ontem, ela vai gravar ela direitinho no coração, vai aprender tudo, vai gravar e vai aplicar em nome de Jesus, né, Aline? A Aline me acompanhou ontem, eu estive lá na igreja do pastor Everton, foi um momento maravilhoso, nosso encontro de mulheres, e nós falamos sobre esse tema, fui convidada para falar esse tema, e nós entendemos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, então ela deve ser aplicada à nossa igreja também. Primeiramente a nossa vida pessoal e depois a igreja do Senhor deve ser estendida. Então o tema da nossa mensagem é relacionamentos e conflitos, a perspectiva bíblica sobre esse assunto. Amém? Então lá em Hebreus 12 diz assim, na minha versão está assim, a minha versão eu nem anotei, eu acho que, mas vamos ler, daqui dá para eu ler, tá bom? Gustavo, abaixa só um pouquinho, meu filho. Hebreus diz assim, busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segue. Tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. A palavra de Deus fala, tome cuidado, faça de tudo, sinal que o assunto é sério. Amados irmãos, uma certa vez, eu ouvi alguém dizer uma frase sobre aquela música Corpo e Família. Olha, eu acho uma verdadeira balela essa história dessa música Corpo em Família, que a gente canta, somos um corpo, verdade? É verdade porque isso é bíblico. E a pessoa sabe, talvez eu acredite que a pessoa falava que não acreditava nessa música e achava uma grande hipocrisia. Eu acredito que essa pessoa, ao fazer essa afirmação, ela estava provavelmente de um coração frustrado, que um coração estava angustiado, uma pessoa que estava com o coração azedo, alguma coisa mal resolvida no coração, e por isso expressou isso, falando dessas coisas. Pensando sobre essa situação, também me veio à memória uma certa ilustração, não sei se vocês já viram. Uma ilustração é um pequeno vídeo que nós vemos uma formiguinha caminhando, e várias formiguinhas caminhando, e de repente vem o tamanduá e puxa, e a formiguinha fica lá tentando correr, fugir. Aí as outras formiguinhas olham, elas se aglutinam, se fecham entre elas, viram uma grande bola, e quando o tamanduá puxa, ele não consegue engolir as formigas, porque elas estão aglutinadas, porque elas estão juntas. Então olha só o poder da unidade. Olhando isso, essa ilustração foi feita para nos trazer a memória sobre relacionamento e a unidade. Primeiramente eu quero definir para você sobre relacionamento. Relacionamento, meus irmãos, por mais que as pessoas não acreditem, ela é algo que foi criada por Deus. E é algo bom, pois a palavra de Deus fala que tudo que Deus faz é o que? Ruim? Bom. Tudo que Deus faz é bom. Olhando para as primeiras passagens bíblicas, nós vemos lá em Gênesis 2, o Senhor fez uma seguinte afirmação: não é bom que o homem esteja só. Por mais que, ao olhar para o contexto da história, que Deus estava ali se preocupando com a situação de Adão, para ele não ficar sozinho, então ele foi e providenciou Eva. Mas olhamos para isso e vemos o quanto é bom se relacionar. Deus estava ali garantindo que Adão
ele não ficasse só, que Adão tivesse alguma pessoa para ele se relacionar. Então ali começa o início dos relacionamentos entre Adão e Eva. As escrituras nos respondem essa afirmação que eu estou falando para você. A palavra de Deus fala em Eclesiastes 12, a seguinte afirmação: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aí Provérbios 27 diz: como com ferro se afia, assim um amigo ao outro. Aleluia. E fechando isso, Salmo 133 diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E aí o Salmo 133, que é pequeno, ele se segue, e lá no finalzinho ele fala: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Relacionamento é ou não é coisa de Deus, irmãos? Sim ou não? Eu tenho um auditório vindo comigo? Sim, é algo de Deus. Então esta canção que nós cantamos, irmãos, é uma canção baseada nas escrituras, totalmente cristocêntrica, amém? Então com isso eu quero dizer para vocês, que o relacionamento foram criados por Deus, para agradar a Deus, produzir maturidade e crescimento, produzir cura e promover a expansão do reino. Nós estamos hoje no culto de missões. Amados irmãos, a importância do relacionamento para a expansão do reino é imprescindível, meus irmãos. Não tem como o reino de Deus se expandir se nós não estivermos como aquelas formiguinhas unidas para um propósito só. Se eu começar a fazer coisa aqui de forma dividida, não tem como se sustentar. Não há como chegar e alcançar os propósitos do reino de Deus em toda a terra. Amém, queridos? No entanto, não dá, queridos, para falar de relacionamento sem a gente falar de algo que é muito sério e nocivo aos relacionamentos, que são os conflitos, meus irmãos. Que são os conflitos? Eles são algo assim, é o câncer que prejudica todo o relacionamento. Então eu quero ir para essa perspectiva bíblica, porque o objetivo desta mensagem é trazer esta visão sobre o conflito e relacionamento a nós como cristão, irmãos, como agir, porque os conflitos irão acontecer nos relacionamentos, e eu e você, uma vez que nós resolvemos nos dedicar a uma vida cristã, seguir os caminhos de Cristo, somos os pequenos Cristo, representantes dele aqui na terra. Eu e você, a partir do momento que eu falei: Senhor, eu quero seguir, Senhor, eu quero me batizar, Senhor, eu quero pertencer a uma igreja, Senhor, eu quero ser uma criatura transformada por Ti, eu tenho responsabilidade sobre isso, irmãos. Não tem como fugir disso. Amém? Relacionamento faz parte sim da vida da igreja. E eu vou falar para você, o fato de nós estarmos nessa terra, essa natureza caída, nós vamos passar por situações de conflitos, amém? Por que devemos abordar esse tema sobre conflitos e relacionamentos de forma bíblica? Primeiro, porque as escrituras falam logo nas primeiras páginas sobre questões de hostilidade, traições e guerras. A palavra de Deus, ela fala sobre paz e conflito. Segundo, porque as escrituras, ela é indispensável no processo de promover a paz. Ela é quem trata em todas as páginas sobre o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O manual está aqui, de tratamento para a nossa vida. Por isso que nós devemos falar sobre conflito de uma forma bíblica. Como cristão, nós devemos ter responsabilidade sobre isso. A palavra de Deus, como vocês já foram ensinadas, ela é autoridade em 2 Timóteo 3:16. Porque ela é apta para ensinar. Primeiro, porque ela não é coisa de homem.
ela é inspirada por Deus. Deus já sabia que a gente ia passar por situações difíceis. Então Ele deixou os registros para que nós possamos lembrar, para que seja um mapa para nos direcionar a forma como nós devemos andar. Então a palavra de Deus fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não existe nada nesse livro sagrado que não seja inspirado por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, ela é verdadeira e para nos fazer perceber o que está de errado em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para capacitar e preparar o seu povo para a boa obra. Olha que coisa, eu acho muito interessante quando coloca essa afirmação, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Segundo as Escrituras, e eu vou falar aqui agora dos conflitos. Os conflitos fazem parte da existência humana, desde quando o homem se virou contra o Criador, e seguindo seus caminhos e suas próprias vontades. Primeiro o homem, ao desobedecer a Deus, ele quebrou aquilo que era essencial na vida dele, o relacionamento com Deus. E a partir de então, o homem, ele vive em guerra um contra o outro. Guerra contra Deus, porque Deus fala que é para seguir por aqui, ele quer seguir por aqui desde o começo. Guerra contra o outro, porque diante de um conflito, eu me afasto, eu me isolo, eu me anulo. E isso prejudica demais o nosso relacionamento, até mesmo com Deus. Amém? O resultado deste rompimento, amados, se reflete desde então no nosso relacionamento entre marido e esposa, amigos, familiares, irmãos na igreja. Evidenciamos esse tipo de situação, o reflexo disso tudo, logo nas primeiras páginas. Lembra lá quando Adão e Eva foram pegos, foram trazidos, o Senhor falou: Adão, onde tu está? Primeiramente ele estava escondido. Quando apareceu, o que aconteceu? O que você fez, Adão? Ai, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu fruto e eu comi. Ali já começou a situação. A mulher que tu me deste, a culpa foi, Senhor, do Senhor, tá? Porque o Senhor me deu Eva. A culpa do Senhor também foi da Eva que me deu o fruto. Olha só que situação. O negócio já começou a azedar por aí. As dedadas no olho. Aí a gente vê o reflexo disso na vida dos filhos. Caim e Abel. Caim olhou para Abel, falei: esse meu irmão está sendo abençoado por Deus. Esse meu irmão, aí eram dois irmãos. Eu acredito que não havia muitos povos naquela época. O que aconteceu? Caim meteu a espada no irmão, matou o irmão por causa da inveja. Outro conflito. Mais à frente a gente vê Jacó e Esaú, e aí a Bíblia se segue falando dessas situações. Olha que coisa, meus amados irmãos. O homem, por causa do pecado, se separou de Deus. E o homem também, por causa do pecado, ele o tempo todo se afasta do seu próximo. Desde então, os conflitos ocorrem em qualquer lugar onde os seres humanos interajam, pois nós nos relacionamos com seres pecadores e não com anjos. Então entenda isso. Aonde estiver, qualquer lugar que tiver, dois seres humanos, vai ter treta. Vai ter problema. Conflitos de pensamentos, de ideias. Eu quero assim a parede roxa, o outro quer azul. E assim a situação se segue. A palavra do Senhor fala de onde vêm os conflitos. Nós sabemos que isso é pecado e nós vivemos sobre a influência do pecado. Tá bom? Nós vivemos sob essa influência desde então. Por isso que há muitas mortes, há muitos homicídios, há muitas guerras, meus irmãos. Aqui começou tudo isso. Foi uma escolha do homem. Ele poderia muito bem: não vou, não quero, está muito bom aqui.
Meu relacionamento está ótimo, não quero isso para a minha vida. Mulher, larga esse negócio para lá, não dá ouvido não. Vamos seguir aqui a voz de Deus, não a voz da serpente. Mas ele falou assim, eu vou seguir as minhas vontades, porque eu quero. E aí, desde então, nós vivemos em guerra o tempo todo, um com os outros. Então a palavra fala, de onde vêm os conflitos? As escrituras diz e identifica, nossos conflitos vêm do nosso coração. O nosso coração é a sede. Não existe mente, não existe coração, é uma coisa só. Nós vemos que muitos separam em departamentos, mente, coração, alma. Não é. A Bíblia fala que nós somos uma coisa só, o nosso espírito, nosso ser imaterial, aquilo que você não vê. O que você está vendo aqui, a Rosângela, é material. Isso aqui, ó, daqui um tempo vai para o Beleléu. Mas algo que é imaterial, que foi criado por Deus. O meu espírito, este é o meu coração, essa é a verdadeira Rosângela. Entende isso? Então a palavra de Deus fala assim, que o nosso coração é a sede dos nossos pensamentos, é a sede do nosso desejo e a sede das nossas emoções e das nossas ações. Ela é a cabine de comando da nossa alma, a sala de controle de todo o nosso ser. Então, diante disso, a Bíblia, em Provérbios 4, 23, eu repito para ele lembrar, 4, 23 diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Nós devemos guardar o nosso coração, porque é a fonte. Eu escolho, Adão escolheu, e aí aconteceu. Mas nós, queridos, não precisamos fazer a mesma escolha que Adão fez. Amém? É isso que nós vamos conversar mais adiante. Ela ensina que tudo que fazemos tem origem no nosso coração. Tudo que nós fazemos tem origem no nosso coração. Antes de um comportamento ter uma ação externa, tô irada, tô brava, tô chateado, magoei. Aqui dentro, ó, tudo começa aqui dentro. Aí depois a gente exterioriza isso para fora. Antes de tudo isso, ela já ganhou vida aqui dentro. E aí é questão de tempo. Isso brota para fora com a minha atitude, às vezes ardida, azeda, com palavras, ira, maledicência e tudo mais. Primeiro foi aqui, ó, porque a palavra fala que da boca fala o que o coração está vazio. Como é que fala? Fala, irmãos. Cheios. A boca fala, você vai falar, você vai expressar, você vai dizer tudo aquilo que está lá no teu coração. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Aquilo que nós temos guardado lá no depósito, lá no nosso interior, é aquilo que nós vamos expressar. Amém? A palavra do Senhor fala assim, ó. Porque do coração procede os maus pensamentos, do coração procede os homicídios, os adultérios, a prostituição, o furto, falso testemunho e a blasfêmias. Palavra de Deus em Mateus 15, 19. E Tiago faz coro com essa fala bíblica em Tiago 4, que nós já temos sido orientados várias vezes sobre isso, que a palavra de Deus fala, você, de onde vêm as guerras? De onde vêm os conflitos? De onde vêm as tretas? Se não são das coisas que estão no coração, dos desejos, vocês querem as coisas e não conseguem, por causa disso vocês matam. Isso é palavra lá, vocês, e eu me incluo nisso, irmãos. Não estou falando vocês de forma acusativa, mas me coloco nisso, porque isso eu tenho que pregar para a minha vida todos os dias, amados. Então são esses desejos, são essas expectativas, para ser bem mais clara, as nossas expectativas. Se a louça da minha casa não é lavada, se as coisas não são feitas do jeito que eu gostaria que fosse, eu azedo, eu fico brava, eu me magoo.
Eu só usando isso como exemplo, de forma prática. Puxa vida, eu gostaria de fazer tal coisa, que fosse realizado isso, e as coisas não foram. Até coisas boas, irmãos, coisas que são louváveis, se eu não tomar cuidado, eu azedo o meu coração. E aí, estar na igreja não é bom, fazer algumas coisas não são boas, e quando isso não acontece, se eu reajo mal, alguma coisa está errada. Isso são expectativas, esses desejos que a palavra de Deus fala aqui. Eu estou sentindo isso por quê? Porque eu sinto o que eu estou sentindo. Porque eu estou reagindo dessa forma. Isso tem louvor a Deus? Isso está em concordância com as Escrituras, aquilo que o Senhor espera de mim? São as avaliações, o autoexame que a palavra de Deus fala que nós devemos fazer em relação a nós. Nós temos que ser duros conosco e flexíveis com os outros. Porque os outros, irmãos, nós não controlamos. Mas o nosso coração, as nossas emoções, irmãos, Deus, Ele nos deu a capacidade de controlar. Então, o que eu estou sentindo? Glorifica a Deus? Agrada a Deus? É o que Deus quer? Se não é, querido, lute contra esse sentimento. Lute contra essas emoções. Lute contra essas atitudes. Porque isso não glorifica a Deus e não traz bom testemunho. E mais, isso faz mal para a tua vida, com o teu relacionamento com Deus. Amém? Como eu falei, os conflitos ocorrem por causa das expectativas não alcançadas, desejos não realizados e as nossas vontades não cumpridas. E isso é exteriorizado através da hostilidade. Não quero conversa. Ira. Ou eu solto os cachorros, ou eu falo um monte de coisa, ou eu falo umas palavras maledicentes, ou eu solto a minha ira, ou eu me fecho. Porque as pessoas às vezes acham o fato delas não falar nada, está tudo certo. Mas não está. A gente vai ver mais adiante que não está. É aquela coisinha guardada, sabe? Aquela, uma hora vai dar ruim, vai explodir, vai expor para fora, porque está lá dentro. Vai sair, vai exteriorizar. E aí, às vezes, era para uma coisa que era para ser resolvida de coisa simples, se torna uma grande tempestade. Discórdia, ira, isso prejudica a harmonia das pessoas, seja no casamento, seja na igreja, seja em qualquer lugar, irmãos. Nós estamos aí numa visão, não é verdade? Por causa de relacionamentos quebrados, pessoas que eram uma bênção quando trabalhavam juntas, resolveram, e isso prejudicou todo o processo. Agora iremos começar do zero novamente. Por isso que eu estou ministrando essa palavra, irmãos. Porque há uma grande obra que nós todos, como igreja, estaremos envolvidos. Fazemos parte quando nós escolhemos essa igreja para congregar. Você e eu fazemos parte de tudo isso. Então, por isso que eu estou ministrando essa palavra hoje. Para que o Senhor traga cura para os nossos relacionamentos, irmãos. Começando dentro da nossa casa. E isso se expressa dentro da nossa igreja. Isso se expressa no nosso relacionamento com o nosso Deus, amados. Isso é muito sério. Quando eu não trato seriamente com as coisas da minha vida, com o meu coração, isso vai refletir na comunidade, irmãos. Tenha certeza disso. Amém, queridos? Vamos seguir. Os conflitos, quando não identificados, quando não resolvidos, são extremamente prejudiciais. Porque destroem famílias, prejudicam a comunidade e prejudica também a propagação do evangelho, por causa do afastamento das pessoas. As pessoas se afastam. Em vez da gente fazer igual aquelas formiguinhas, ficar junto, ó, para um propósito, a gente, não, eu vou fazer por aqui, porque eu gosto aqui, sabe, da Aline. Eu me identifico com a Aline, então eu vou chamar a Aline aqui, porque aquelas pessoas ali são difíceis de trabalhar. Mas Deus colocou essas pessoas no nosso meio, querido. Nós somos diferentes, ó. Somos diferentes, os dedos da mão são diferentes, o jeito, a forma de pensar é diferente. E nós, como igreja, temos que aprender a agir com as nossas diferenças.
Porque através da diferença minha, com a diferença do Wellington, Deus pega essas coisas diferentes e une e faz uma coisa maravilhosa. Porque aquilo que falta em mim tem no Wellington, e eu junto com ele me completo. Eu sozinha não sou completa. Eu só sou completa se eu estiver envolvida numa igreja. Entende, igreja? Entende isso, meus irmãos? A tendência das pessoas é se isolar. Não quero me envolver. Não quero assunto. Não. Como a gente se coloca numa posição de superioridade. Quando a gente não quer se envolver com as pessoas, porque a gente não quer viver conflitos. Como se nós estivéssemos, isentos de estar no meio do conflito. Por isso que antes eu disse a vocês que o conflito ele já habita em nós porque somos pecadores. Então, se você estiver sozinho, até você mesmo sozinho, você vai entrar em conflito com você mesmo. Então, não adianta você fugir de pessoas para não viver uma situação de conflito. Amém? Porque se você não tiver conflito, você vai ter conflito com Deus. Porque você não estiver envolvido no corpo da igreja, isso é um conflito contra Deus. Porque Deus deixou a igreja. Amém, igreja do Senhor? Deus deixou a igreja para nós nos relacionar. Deus deixou a igreja para nós crescermos juntos. Deus deixou a igreja para nos tratar. Amém? Os conflitos servem, irmãos, como oportunidades. Então não fuja dos conflitos. Você não precisa ser o causador. Quando eu falo isso, não queira ser o causador de conflito. Mas se o conflito aconteceu, então entenda isso como uma coisa boa. Rosângela, conflito é coisa boa? Se você olhar com a ótica divina, você vai ver que é coisa boa. Amém? Os conflitos, eles servem como oportunidade para Deus colocar em prática os seus planos, para trabalhar em nós o nosso caráter. Quando nós passamos por uma situação de conflito, a gente exterioriza algumas coisas. Mas eu quero falar primeiro da soberania de Deus aqui. Se você está passando por um conflito, se eu passo por alguma situação de conflito, eu tenho que entender isso, que esse conflito é uma permissão divina. Ponto. A palavra de Deus fala em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem. Todas as coisas contribuem para quê? Para o nosso mal? Não, para o nosso bem. Contribui juntamente para o nosso bem. E a palavra ali, naquela versão fala, sabemos que todas as coisas, nós já sabemos. Por que nós já sabemos? Porque nós cantamos que Tu és soberano. Soberania, governo de Deus. Deus não está alheio a essa situação. Situações que são permitidas por Deus, para Deus tratar o nosso caráter. E eu estou falando como pessoas cristãs. Deus quer tratar o nosso caráter através das situações de conflitos. Amém, queridos? E qual o objetivo de Deus fazer isso? Porque Ele tem um propósito divino, nos fazer parecer a imagem de Cristo. E você vai seguir comigo. Como cristão, devemos olhar para a vida com essa perspectiva divina, com os óculos das Escrituras. Eu olho para a situação e vejo a Escritura. Eu falei, não, Deus está permitindo que eu passe por isso, porque existe algum propósito. Lembra? Me fez lembrar de José, quando passou por aquela situação de conflito. A mulher queria catar ele. E aí ele fala, e aí ele fugiu. Foi uma situação difícil. Depois os irmãos dele, antes, pegaram ele, mandaram, venderam ele, desfizeram dele, com inveja dele. Situação de conflito. E aí lá no final, quando anos se passaram, Deus faz ele governador, tudo. E aí os irmãos falam, eita, José, estamos lascados. Ele agora é autoridade, ele vai nos colocar na prisão. Mas José, com aquele olhar divino, da perspectiva de Deus, ele fala, não, o Senhor usou toda essa situação para cumprir o propósito dele, para proteger o povo dele. Existia isso. Quando eu olho para a Bíblia, para as situações, queridos, e o Senhor deixa esses exemplos para a nossa vida, para que nós refletamos
que esses homens da Bíblia passaram por as mesmas aflições que nós passamos. E a gente olha os exemplos dele, como eles reagiram diante dos conflitos. Então, os conflitos são oportunidade para Deus promover maturidade, crescimento espiritual. Pois é um tipo de provação, ele incomoda, ele constrange. E em decorrência, isso nos faz nos aproximar de Deus. E em decorrência, Deus, ele revela a tua misericórdia a nós. Então, quando tiver uma situação de conflito, entenda, Deus está permitindo que você passe para tratar o seu caráter, para tratar o meu caráter. Amém, queridos? Segundo, Deus usa os conflitos como oportunidade para expor o pecado que habita em nós. Deus usa os conflitos para expor os pecados que habita, está em mim, ó, está lá dentro escondido, que habita em nós. Deuteronômio 8:2, ali o Senhor fala assim: lembre-se de como o Senhor, o Deus, seu Deus, os guiou pelo deserto em 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeciam os seus mandamentos. Deus expôs a situação deles. Deus permitiu que o povo passasse por 40 anos pelo deserto, para prová-los, para mostrar para eles o quão desobedientes eles estavam, o quão endurecidos eles estavam, para quebrar eles, para tratar eles. E uma situação de conflito, o Senhor quer que nós ficamos caídos, arrebentados. Não, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos trata, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele não quer que a gente fique bichado, Ele quer nos tratar, Ele quer ter relacionamento. Ele olha para a gente e fala assim: olha, tá bichado, eu preciso tratar. Então Ele pega uma situação, pá, expõe a nossa pecaminosidade, expõe o nosso coração iracundo, expõe as nossas fraquezas, e aí Ele trata com o nosso caráter, irmãos. Os conflitos expõem o nosso coração, nos mostram quão nós somos de verdade. As pessoas, eu já ouvi pessoas falar: oi, mas eu falei isso. Eu falei: quantas vezes a gente vê uma pessoa assim, calma, bem tranquila, daqui a pouco a pessoa, plá! Eu falo: vixe, misericórdia, quem é essa pessoa? Eita, não te conheço não. É a verdadeira pessoa. São aquelas coisas. Ela não é tão paciente como parecia. Ou talvez ela estava guardando coisas no coração. Ou talvez usa uma máscara, a máscara do Batman, de santidade, uma máscara de certinho, mas o coração está sujo. O coração está sujo, cheio de mágoa, cheia de coisa ruim. E a gente fala: não, eu vou na igreja, vai dar tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo, é? Olha o que a palavra de Deus faz. Ele nos expõe. Mas o Senhor nos expõe não para ficarmos caídos, não para ficarmos arrebentados, mas para nos tratar. Mas isso depende muito como nós vamos reagir a esse tratamento. Amém? Aleluia. Deus usa os conflitos como oportunidade para mostrar aos outros a sua obra em nós. Ele usa os conflitos para mostrar a sua obra em nós. Mateus 5:14-16 diz: vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as nossas obras, tá? As nossas obras, e glorifique a Deus, o nosso Pai que está no céu. A forma como reage aos conflitos, irmãos, determinará a que Deus eu sirvo. Ao meu Deus, ao Senhor de todas as coisas. Sabe, as nossas reivindicações, como eu reajo no meu emprego, como eu reajo na minha casa, como eu reajo na igreja, como eu reajo principalmente na sociedade. Nós estamos pregando Cristo através do nosso comportamento, ou nós estamos afastando Cristo através do nosso comportamento? Isso é muito sério. O nosso testemunho vai dizer muito sobre quem nós somos, quem nós servimos. Amém? Deus usa os conflitos como oportunidade para educar os nossos filhos. Educar os nossos filhos. Depende muito, irmãos. Nossos filhos, a nossa família, eles são
nós somos a vitrine da nossa família, dos nossos pequenos. A forma como eu reajo determinará como meu filho reagirá, porque ele vai ter um bom exemplo dentro de casa. Ou eu ensino através dos princípios bíblicos como reagir aos conflitos, ou eu pego e sou um instrumento de Satanás para afastar meus filhos através do meu mau testemunho a viver uma vida com Deus. Então devemos pensar seriamente, porque nós não estamos falando só sobre nós. As coisas não é só sobre nós, irmãos. É só sobre Deus, sobre a nossa família, sobre a sociedade, sobre a igreja. A tendência do ser humano egocêntrico é olhar só para si. Só para si. E Deus não nos fez para olharmos só para nós. Deus nos fez para olhar para o outro. E o outro às vezes é nossa esposa, o outro é nosso marido e principalmente o outro é nossos filhos. Amém? Deus usa os conflitos como oportunidade para unir a comunidade. Ele nos equipa, irmãos, quando nós passamos por situações de conflitos, quando nós reagimos bem aos conflitos à luz da palavra de Deus, porque pela mesma consolação das Escrituras, que nós reagimos bem, nós também ajudamos a outras pessoas. Amados irmãos, a tendência das pessoas é achar que o pastor, os líderes não passam por situações difíceis. Nem tudo é foto, nem tudo é sorriso, nem tudo é abraço, nem tudo é amor. Nós também passamos por situações de conflitos. E nós só temos a autoridade de ministrar sobre o conflito quando nós tomamos desse remédio para nós. Nós só temos a autoridade de falar sobre algum assunto quando nós tomamos da dose desse remédio. Amém, meus queridos irmãos? Porque senão nós vamos subir no púlpito, em vez da gente pregar vida, a gente vai soltar farpas para a igreja. Vamos matar todo mundo, metralhar todo mundo, por causa do coração azedo, queridos. Então nós somos com essa mesma consolação que a palavra de Deus nos dá. Em 2 Coríntios, com essa mesma consolação de Cristo, nós devemos também usar essa consolação, esse aprendizado bíblico que eu estou fazendo aqui nesta manhã, para ajudar a igreja do Senhor a reagir bem diante dos conflitos. Então, diante disso, como devo resolver os conflitos, irmã Rosângela? A irmã falou de relacionamento, é coisa de Deus, aleluia, glória a Deus. A irmã falou que são oportunidades de Deus, para que Deus, Ele trate algumas questões da nossa vida. A irmã falou que os conflitos, eles são inevitáveis, tá? E agora eu faço o quê? Quando eles acontecerem. Diante dos conflitos, somos orientados a resolvê-los. Diante dos conflitos, somos orientados a resolvê-los de forma ativa, diligente e imediata. Ativa, diligente e imediata. Ativa como, Rosângela? Não esperar que o problema se resolva por si só. Deixa para lá. Isso não tem jeito não. Ai, já falei tanto sobre isso. Isso não se resolve. Já estou cansado. Estou cansada. Não tem jeito. Não é isso. Não esperar que os problemas se resolvam só. Ser diligente. Se esforçar. Nós lemos lá, esforça-te, coloque todo o empenho para resolver, para reconciliar, porque existe, nós vamos seguir e vocês vão ver o impacto divino que existe, e de forma imediata, sem demora. É um tal de, depois eu vejo. Amados irmãos, nós não sabemos quanto tempo tem, até parece que nós temos governo sobre o nosso tempo. Nós achamos que nós teremos todos os tempos do mundo. Nós acompanhamos vários velórios por aí, e às vezes a gente vê o povo lá desmaiando, o povo lá, aquela coisa toda, me perdoa, chorando. E a gente fala, nossa, quanta amargura tem ali, porque caminhou, teve tempo de resolver as coisas, não resolveu. Achou que poderia ter tempo, todo o tempo do mundo, para resolver as tretas, não resolveu. E aí, perde a pessoa e fica, puxa, e agora? Agora eu não me perdoo. Porque, uma que a gente não tem autoridade para perdoar nós mesmos. Quem nos perdoa é Jesus. Mas a gente vê o povo que não é crente fazendo isso. Entendeu, irmãos? Então pense seriamente, não perca tempo. Vem aqui, vamos conversar. Deu treta aqui no ministério? Vamos conversar.
Deu treta ali na porta com os obreiros. Vamos, gente, irmão, em nome de Jesus, vamos conversar. Semana que vem eu resolvo. Não, você não sabe o que vai acontecer a semana que vem. Você tem controle? O controle está na sua mão? O amanhã não nos pertence. Então isso é muito sério, irmãos. Muito sério. A palavra do Senhor, repetidas vezes, nos orienta que busquemos as soluções dos problemas. Olha o que está escrito lá em Mateus 5:23. Põe aí, querido. Mateus 5:23. E segue até o 24. Repetidas vezes. Olha a orientação. Portanto, vou ler com vocês a mesma versão. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, reconcilie, resolva o problema com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Não é para a gente apresentar a oferta diante de Deus sem resolver os problemas, porque Deus não vai receber. Você vai perder seu tempo. Ele fala, você lembrou, você está orando, ali, mais à frente eu vou dizer, ali ele está falando primeiramente a oferta da adoração, daquilo que você foi entregar ao Senhor. Aí você lembrou, aí você fala, não, depois eu resolvo, tá? Irmãos, Deus não vai receber, porque isso são palavras de Jesus. Palavra de Jesus. Ele não vai receber a sua oração. Ele não vai receber sua adoração. E você vai estar perdendo tempo. E às vezes, nós como obreiros, colocamos tudo a perder por causa do nosso coração azedo. O louvor que era para fluir, não flui. A oração que era para fluir, não flui. A palavra que era para fluir, não flui. O culto que era para fluir, não flui. Tudo fica represado. Porque a gente está com o coração ruim. Olha só. Aí se o seu irmão ir, e agora Mateus 18, porque eu quero fazer uma analogia rápida. Se o seu irmão pecar contra você, mas se ele não te ouvir, você chamá-lo. Se ele não te ouvir e você chamar para confrontar do erro, ele não te ouviu, você chama outro. Ele não te ouviu, você chama a comunidade. E ele não ouviu, a palavra do Senhor fala aqui, se a pessoa estiver endurecida diante do confronto e diante da palavra do Senhor, ela é uma pessoa incrédula. Incrédula, sabia? Então nós devemos pensar seriamente como nós estamos agindo, como está a nossa vida. Se seu irmão, a primeira coisa em Mateus 5 é, se você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você. Mateus 18 diz, se seu irmão pecar contra você, são duas coisas. Um lembrou que fez alguma coisa e o outro se magoou. Aí tem a situação do irmão que pecou contra você. Também tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Jesus, sabendo dessas coisas, ele faz uma dinâmica poderosa entre Mateus 5 e Mateus 18. Que quando nós ofendemos alguém, nós devemos agir. E quando nós ofendemos alguém, nós também devemos agir. Quando eu me ofendo com alguém, eu devo. Não, a tendência da gente, ela me magoou, eu vou ficar aqui, na passividade. Vou esperar ela vir aqui. Aí eu estou ferido. Estou aqui, e o negócio vai fermentando aqui, vai crescendo. Aí eu estou ferido, eu não resolvo. Às vezes a pessoa nem sabe que você se aborreceu com ela. E você está ali com o coração fechado, trancado. E a palavra coloca essa responsabilidade sobre quem foi ofendido. Tá? Que nós devemos procurar. E se eu ofendi, e eu percebi, eu também devo procurar. A responsabilidade é de ambos, meus irmãos. Deus não dá espaço para passividade. Se eu ofendi e eu percebi, eu tenho que ir lá. Se eu estou ofendido, eu também tenho que chamar a pessoa para resolver. Amém? A ação é dupla para os dois lados. Jesus, com esse mandamento, já estava
nos alertando que os conflitos ocorreriam por causa da nossa natureza pecaminosa. Porém, Ele não nos dá a alternativa de nos manter em rivalidade com as pessoas. Agir com rivalidade é ignorar os princípios divinos. Na dinâmica bíblica, não há espaço para o deixar para lá. A dinâmica de Cristo contradiz os ditos populares, que o tempo cura tudo. Esse dito é enganoso, irmãos, pois a partir do momento que há um conflito, abre-se uma ferida, e por mais que fique a casquinha ali, ela fica oculta, e no momento oportuno, ela vai sair através de fúria, ira, indiferença, rancor. Então devemos tratar seriamente. Passividade não existe. Viver em rivalidade, isso também não existe. Por esta razão, a ordem de Cristo é: resolva os conflitos, busque a paz, corra atrás, humilhe-se se for necessário, pois esses mandamentos não são opcionais. Amém? Diante dessa escritura, as pessoas ofendidas têm a mesma responsabilidade de solucionar os problemas, por causa das consequências que eles podem causar na vida da pessoa. Uma pessoa que está ofendida, ela fica irada, ela fica amargurada, ela cria hostilidade, ela fica ressentida. No entanto, somos orientados quando somos ofendidos a nos esforçar, a buscar a santificação, a vigiar o nosso coração. Nossas emoções não podem definir a nossa vida. Devemos lembrar da graça perdoadora de Cristo por nós. Ela deve ser estendida a todas as pessoas. Amados irmãos, grave isso. A graça de Cristo que nos perdoa é a mesma graça A graça que nos perdoa também é a mesma graça que nos julga. Ouviu? A graça que nos perdoa é a mesma graça que nos julga. Vocês lembram lá do servo impassivo, sem misericórdia? O rei perdoou ele. Olha que exemplo maravilhoso em Mateus 18. Ele devia uma dívida muito grande, assim quão grande são nossos pecados, e Jesus nos perdoa. Aí alguém faz uma coisa contra nós, a gente endurece o coração, e ali a dinâmica daquela parábola, ele mostra que aquele homem que foi perdoado por uma dívida tão grande, ele não perdoou aquele outro que devia muito menos. E aí ele espancou, ele maltratou, ele ressentiu. E aí, só que nada fica oculto diante dos olhos de Deus, que ali é representado através do rei. Pessoas viram aquilo, mas não precisa de pessoas ver, né? O nosso Deus que sonda o nosso coração e esquadrinha toda a nossa mente, ele viu aquilo. E aí ele fez o que? Ele não perdoou. Ele pegou e jogou aquele homem. Ele foi duro com aquele homem, porque ele não foi compassivo tal como ele havia sido, irmãos. A palavra de Deus fala: e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, quando você, olha, aqui já é diferente. Ali na oferta, você vai trazer a adoração, e você lembrou, você volta. Aqui em Marcos 1, ele fala no momento que você está orando, você lembra que alguém fez alguma coisa contra você, você deve perdoar, para que também o Pai Celestial perdoe os vossos pecados. Aí ele põe aqui, isso aqui, ó, mas é condicional. Se você não perdoar, também o Pai que está no céu não perdoará os vossos pecados. No momento de oração, no momento ali, se eu estou ofendida com alguém, olha a minha responsabilidade como ofendida aqui, ó. Existe passividade diante de Deus? Não. Eu estou orando, sou eu e Deus ali, mas eu estou aqui, aí eu não perdoo. O Senhor não perdoa e não ouve a minha oração. Então isso é muito sério, essa dinâmica bíblica. Devemos pensar seriamente sobre isso. Perdoar, irmãos, não é sentimento. Perdoar é atitude, assim como Cristo fez por nós.
Cristo não falou, talvez eu vou perdoar. Não, Ele falou, eu vou perdoar. Perdoados são os vossos pecados. Amém? Dos seus pecados não lembrarei mais. É uma atitude, não é sentimento. Não espere sentir alguma coisa para perdoar. Perdoe porque Cristo manda. É raciocínio, é entendimento da palavra do Senhor. É ordenança da palavra do Senhor. Mas pastora, eu estou com dificuldade de fazer isso. Ore ao Senhor, peça graça. Porque sem Ele nada nós podemos fazer. Ele nos concede graça em nossas fraquezas. Ele nos ajuda, irmãos. Mas não permita permanecer com o coração assim. Senhor, me ajude na minha fraqueza. Me ajude a perdoar. Eu lembro que numa dessas passagens os discípulos falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque difícil era aquela situação de perdoar. Jesus estava orientando eles. E os discípulos falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque esse discurso é muito difícil. Mas o Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. A tendência da gente é querer lutar com as nossas armas carnais. E aí a gente fraqueja. E as nossas armas são espirituais, poderosas em guerra. Amém? Igreja do Senhor. Então são com essas armas espirituais, com o entendimento da palavra do Senhor, é que nós devemos agir, irmãos. Não espera sentir, mas resolva os seus conflitos em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz, lá o primeiro que nós lemos, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação. Em santificação é eu recusar essas coisas ruins, essa ziquezela, não permitir. Por mais que eu fale, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. É reconhecer que nós precisamos da graça de Cristo para viver, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Se eu não concedo graça, a mesma graça que eu recebo do Senhor, o Senhor não me dá graça. Então eu sou excluída da graça do Senhor. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão e contaminando a muitos, irmãos. Façam de tudo, Efésios 4, só para eu fechar. Efésios 4, 3. Coloca para mim, Felipe, Efésios 4, 3. Façam, olha aqui novamente a palavra do Senhor diz a nós. Façam todo o esforço, façam de tudo para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo, um só Espírito, assim como há uma só esperança, e vocês foram chamados a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos, Deus, Ele quer agir. Façam de tudo. A palavra do Senhor diz, não entristeçam o Espírito do Senhor. Não entristeçam as nossas ações feias, as nossas amarguras, entristece, não é o que Deus quer. Não é o que Deus quer. Por causa disso há muita gente doente na igreja. Por causa disso a igreja não cresce. Nós temos uma visão a ser alcançada. Ribeirão Pires para ser alcançado. Não deixe que nenhuma raiz de amargura brote e te afaste primeiro da presença do Senhor, querido. Essa graça é maravilhosa. A gente não pode deixar que essas coisas que são tão passageiras prejudiquem algo que é tão eterno, nosso relacionamento eterno com o nosso Deus. Amém, querido? E a palavra do Senhor diz, deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Deixe, querido, nessa manhã, que o Espírito do Senhor renove, porque a intenção do Senhor não é nos trazer dor, mas é renovar a nossa mente pelo entendimento da palavra dele, em nome do Senhor Jesus.